galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente continuar nosso papo sobre o ciclo do ouro. E hoje vamos falar sobre a institucionalização, como se materializou, como a coroa portuguesa organizou a extração do ouro aqui na colônia do Brasil a partir do século XVIII. Então vem comigo, deixa sua curtida, segue o canal, vamos entender. Então assim que a notícia da presença dos metais preciosos aqui na colônia brasileira se espalha e chega a Portugal, Portugal toma então providências para fiscalizar, organizar e administrar, em especial com a intenção de garantir a arrecadação desse ouro para os seus cofres. Então, em 1702, é criado a Intendência das Minas, um órgão que vai ter como função e objetivo fiscalizar, administrar e policiar a região das Minas Gerais para que todo o ouro, então, passe pela fiscalização, pelo controle da coroa portuguesa, tá? Então todas as cidades no Brasil que tiveram jazidas de ouro encontradas e comunicadas à coroa portuguesa, então recebiam a instalação de uma intendência que era erguida na cidade e que ficava responsável então por fiscalizar, administrar e policiar todo o processo da extração do ouro. Então os exploradores que descobriam uma região aurífera, eles tinham que necessariamente, obrigatoriamente, comunicar imediatamente à coroa portuguesa, que mandava seus fiscais, organizava, limitava a área e dividia a área em datas, que eram lotes aonde iam ser basicamente leiloados para extração. As pessoas responsáveis ou a pessoa que descobriu uma dessas jazidas de ouro, então tinha o direito de escolher a primeira data, né? A livre escolha. O restante, então, passava por um leilão aonde eram sorteados dentro de alguns requisitos, em especial o número de escravos, né? Para você concorrer a esses leilões das datas, você precisava ter no mínimo 12 escravos para participar dessa distribuição, tá? Nesse sentido, nesse leilão, tá? A partir do momento do início da extração, então aí começa a estrutura econômica, né? Então a primeira e a grande forma de pagamento dos impostos do ouro, no primeiro momento, vai ser a partir do quinto. Então, de tudo aquilo que você arrecadou, um quinto você paga para a coroa, o restante, então, cabe ao dono dessas datas, ao mineiro, né? E levando em consideração que a coroa portuguesa não tinha nenhum investimento dentro desse processo da extração do ouro. Outra forma de cobrança de impostos que a coroa portuguesa encontrou para se aproveitar do ouro no Brasil foi a captação. Então, cada mineiro deveria pagar 17 gramas de ouro per capita por escravo que trabalhava nas minas nesse sentido. Então, isso garantia a arrecadação dos impostos pela coroa portuguesa. Mas um problema que nós tivemos aqui em larga escala foi o problema da sonegação, do desvio, tá, de uma forma geral desse ouro, né? Ora em partes, ora de forma total. Então, por isso a coroa portuguesa mantinha um rígido ou buscava tentar manter um rígido controle sobre as minas, criando formas, né, de fiscalização para evitar que o contrabando ou a sonegação ocorressem nesse sentido. Mas, de uma forma geral, o que a gente viu durante esse ciclo do ouro foi uma infinidade de maneiras criativas dos mineiros ou das pessoas ligadas à economia do ouro de burlar o sistema ou tentar pagar menos impostos. Então, utilizando rotas alternativas não controladas pela coroa, né, utilizando o próprio corpo de mulas ou de escravos para esconder pedras e ouro em pó para não pagar os impostos, roupas de mulheres também. E uma das táticas que ficou bastante conhecido na história foi a utilização de imagens e ídolos religiosos. Em alguns momentos, os sonegadores dos impostos do ouro criavam aí procissões para que santos se deslocassem de uma localidade a outra, justamente como uma forma de esconder esse ouro e acabar passando pela fiscalização portuguesa. Por isso que uma das expressões que nasce dentro desse momento e que basicamente utilizamos até hoje é a ideia da expressão do santo do pau oco,
Então eles confeccionavam imagens e estátuas de santos de madeira ocas, aonde acabavam escondendo então pedras de ouro ou ouro em pó para poder passar e conseguir passar, né, pela fiscalização da coroa portuguesa. Uma tática que a coroa usou em larga escala é, entre aspas, a delação premiada. A coroa portuguesa sempre ofereceu, em troca de informações sobre a sonegação, sobre esses desvios, tá, recompensas para escravos, cartas de euforia, né, para mineiros, o perdão de dívidas, para que eles entregassem algumas dessas informações que pudessem ajudar os mineiros, né, a coroa portuguesa a capturar esses mineiros sonegadores de impostos nesse momento. Outra alternativa criada pela coroa portuguesa para evitar o contrabando foi a criação das casas de fundição. Então, em 1519, vendo o grande volume de ouro passar sem o pagamento de impostos, a coroa portuguesa então foi buscar novas medidas de fiscalização e de controle para a cobrança de impostos. 1519 é instituída e é criada as casas de fundição, um órgão responsável por fiscalizar e submeter, né, o pagamento do quinto, né? Esse órgão estava submetido à Intendência das Minas e, a partir dessa criação das casas de fundições, todo o ouro extraído em solo da colônia brasileira deveria ser levado até essas casas de fundição, onde deveria ser derretido e confeccionado barras de ouro com o selo da coroa. Tá? Então isso impedia a circulação de ouro em pó, né, e facilitaria a cobrança de imposto. Ao momento em que o mineiro levava esse ouro, automaticamente essa casa de fundição já cobrava o quinto e já, enfim, arrecadava o imposto nesse sentido. Só que as casas de fundição acabaram criando um certo problema, já que esta fundição do ouro acabou atrapalhando o comércio local, né? Então a circulação do ouro só em barra, em pedras menores ou em pó menor acabou impactando no comércio local e dificultando a prática econômica, às vezes até de itens de necessidade básica e de sobrevivência nesse sentido. Outra grande reclamação que abriu um grande momento importante da história do ouro e do ciclo do ouro nesse momento no Brasil é a revolta, já que os colonos começam a reclamar que a metrópole acabava cobrando impostos a mais, né? A tributação acabava sendo excedida no momento da fundição e eles acabavam não tendo controle sobre o pagamento, se realmente estavam pagando o quinto ou não. Então isso vai abrir precedente, por exemplo, para a revolta do Felipe dos Santos em 1720, que vai justamente levantar essa discussão sobre uma possível exploração por parte da coroa no excesso de cobrança de impostos, tá? Nesse contexto. Então, desde o início, né, a coroa portuguesa buscou estas formas de encontrar aí, né, formas de aumentar a sua arrecadação, fiscalizar, impedir, né, que literalmente a coroa portuguesa criasse formas de burlar esse processo. Né? Outro momento importante da história do Brasil é a chegada, em especial do Marquês de Pombal, né? Lá em 1760, quando o ouro já começa a mostrar seus primeiros sinais de decadência, do fim, né, do esgotamento das jazidas de ouro, a coroa portuguesa não entende esse movimento extrativista do ouro e acaba atribuindo a sonegação, né, ao contrabando do ouro a baixa da arrecadação. Então, em 1751, o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro português, acaba determinando uma nova forma de cobrança de imposto. Então, a partir de agora, a colônia deveria enviar anualmente por mineiro, tá, o equivalente a 100 arrobas de ouro, que dava aí aproximadamente 1.500 quilos de ouro. Tá? Então, o que vai acabar provocando, a partir deste momento, o início do endividamento dos mineiros, já que a quantidade exigida pela coroa portuguesa se excedia muito naquilo que os mineiros tinham condição de pagar,
e as jazidas agora já estavam se esgotando. Então, em 1760, é decretado, né, devido ao acúmulo das dívidas, é decretada, instituída pelo governo português, a derrama, uma data de cobrança e pagamento dos impostos. Então, esta derrama, a partir do momento da cobrança desses impostos, essa derrama deveria cobrar todos esses impostos atrasados, inclusive utilizando meios, muitas vezes violentos, para cobrar esses impostos. Isso vai começar a produzir um clima bastante pesado de insatisfação por causa do excesso da violência e da cobrança de impostos que a coroa portuguesa submetia os mineiros, né? Somando a este momento a proliferação das ideias iluministas que começam a trazer os grandes ideais de liberdade econômica, política, social, que já estão bombando na Europa nesse momento. Então isso produz, né, um terreno bastante fértil para o início dos processos de movimentos, revoltas, inconfidências que vão começar a discutir uma possível emancipação política da região e começar a discutir alguns dos grandes problemas que nós enfrentávamos enquanto colônia nesse sentido. Mas isso é um papo para o nosso próximo vídeo, então fica ligado, curta e segue o canal que a gente volta com mais histórias, né, para complementar esse período do ciclo do ouro brasileiro.